Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bora fazer essa arte com os nossos reciclados? Hoje eu vou ensinar a fazer essa paredezinha de tijolinho à vista e a janelinha de vidro. Olha aqui, imitando vidro, né? Os vasinhos eu já ensinei em vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo, para quem não viu ainda. Esses são os vasinhos do vídeo mesmo. Olha para vocês verem, já tá todo enraizado. Já faz 15 ou 20 dias que eu fiz. E olha como ele tá. Já tá bem enraizado, já dá tempo pra gente manusear muito bem. E é assim que ele fica. Tá vendo? Esse daqui até soltou filhotinho já. Certo? Bora lá? Bom, nossas bandejinhas de isopor, aquelas do mercado, eu vou ensinar a partir daqui pra vocês, tá? Porque essa parte eu já ensinei também no vídeo anterior da casinha. Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então, já ensinei como fazer essas emendas, né? Pra ficar da largura do palitinho de sorvete pra gente montar. Então, eu vou começar a partir daqui. O desenho que a gente vai fazer. Os tijolos, eu tô fazendo com a medida para esse tamanho de moldura. Sempre a gente vai pegar primeiro a moldura que você tem aí disponível e vai medir para ver qual é o tamanho do isopor que você vai utilizar. Aquele meu lá tá com 17,5 por 27,5. E eu tô considerando a largura dos tijolos, essa largura aqui, ó, não chega a 1 centímetro, deve dar mais ou menos uns 9 milímetros, que tá vendo esse tracinho maiorzinho? Eu considero o tracinho maior, porque 1 centímetro seria mais aqui, mas eu gosto dele um pouquinho mais fino, então eu deixo aqui na largura desse tracinho maior, tá bom? Considero a medida da régua mesmo. E o que a gente faz primeiro? Eu faço, lembrando, gente, aqui tá tudo marcado com caneta para vocês poderem enxergar. Mas eu sempre uso a caneta sem a tinta, porque essa tinta dessa caneta aqui, depois ela se mistura com a tinta que eu vou usar para dar cor e não fica legal, tá? Então, você pode ou usar uma caneta sem tinta, ou vir direto com o estilete e já ir marcando, tá? Com a própria largura aqui da régua que eu expliquei pra vocês. Então, a gente vai fazer esse desenho. As medidas da janela. Eu tô considerando 4 centímetros de cada lado, e aí eu distribuí aqui nas laterais 4, 4, 5 aqui em cima, e aí eu distribuí o que sobrou aqui dentro, tá bom? E aí, dependendo da moldura que vocês forem utilizar, vocês façam a mesma divisão, tá? Centralizando a janela, e aí vocês dividem para as laterais o quanto vai sobrar. Por exemplo, se eu fosse usar essa moldura aqui, eu centralizaria a janela, só que eu deixaria mais ou menos assim, para aqui embaixo ficar mais alto que a parte do teto em cima, que é a parte que vai em cima, tá bom? Consideraria isso, centralizaria a janela e faria as divisões aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, as marcações dos tijolos. Eu tô considerando, né, quase 1 centímetro, 9 milímetros aqui. E aqui ele ficou com 2 centímetros, sempre intercalando. A primeira fileira, a segunda, e assim sucessivamente até chegar lá em cima.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação com o estilete. Não vou cortar até o final. Eu vou considerar mais ou menos a metade. Ó, tipo isso. E eu vou fazer isso em tudo, inclusive nessa partezinha. Ó, depois eu venho e faço as marcações aqui, bem assim. Aqui eu já tenho ele marcadinho. Ó, tá vendo? Só falta aqui. Vem aqui. Olha. Marquei os tijolos. Todos marcadinhos com o estilete. Mais ou menos até a metade da espessura que eu tenho. Esse é bem fininho, então eu tenho que ir com bastante cuidado. Depois que eu fiz isso, eu vou usar aquela minha canetinha sem tinta e vou fazer isso daqui, ó. Ó, tá vendo como ele marca a emenda do tijolo bem certinho? Para esse trabalho, que eu quero um efeito de casa nova, digamos assim, né? Casa arrumadinha, eu não vou fazer direto com a caneta. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês se lembram que eu fiz direto com a caneta no vídeo anterior. Mas é porque era um efeito rústico. Neste aqui, eu não quero esse efeito rústico. Então, eu fiz primeiro a marcação com o estilete para eu ter esse efeito bem certinho, tá bom? Então, dependendo do efeito que você quer dar pro tijolo, é o tipo de técnica que você vai usar. Nesse caso, eu quero o tijolinho bem certinho, então eu vou usar primeiro o estilete, faço as marcações, depois eu venho com a caneta e aprofundo os veios, tá bom? Agora, a gente vai pro próximo passo, que é a pintura dos tijolos. Eu estou usando algumas cores diferentes para fazer essa pintura. Por quê? Porque a parede, normalmente, ela tem mesmo essas diferenças, né? Então, eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu venho, pinto aleatoriamente assim, um ou outro de amarelo, que é um amarelo mais fechado, né? Uma corzinha mais fechada. Eu sempre falo pra vocês que a gente pode usar qualquer pincel, né? Nesse caso, a gente vai precisar de um pincel um pouquinho melhor, porque senão você não consegue, ele fica manchando os outros tijolinhos. Então, vê aí o pincel que você tem que é melhorzinho pra usar. Aí eu venho e faço igual tá aqui, tá vendo? Olha, eu usei várias cores aleatórias, colocando os tijolinhos bem mesclados. Um pouco mais vermelho. Olha, tá vendo? Até ficar com aquele efeito ali de cima. Parece que não vai dar certo, mas vai, tá, gente? Confia aí. Olha, tá vendo? E assim, depois que eu pintei tudo, eu vou deixar secar. E aí eu venho com uma tinta, que seria a tinta do rejunte, digamos assim, né? Aí você escolhe a cor, se você quiser mais avermelhado, tem a opção até de colocar branco, dá pra usar a cor que você quiser. Dá uma diluída nela, na água mesmo, né? Se você estiver usando tinta base de água. E aí, a gente vai passar aqui, ó, nos veios. Depois de seco, tá, gente? Meio aguada, passo nos veios do tijolo, como se fosse o rejunte. Olha, tá vendo? Eu escolhi uma cor mais escura. Pronto, já pintou, ó. Já pintou. Daí eu venho com um pano e limpo essa tinta aguada. E ela ficou só lá no meu meio, tá vendo? Só no meinho.
Pintou no meio. Depois que isso daqui secar, eu vou vir com outra tinta. Agora, a cor que eu queria mesmo para o tijolo, tá vendo? Seria um tom aí de tijolo mesmo, né? E aí eu venho e passo aqui. E aí, essa é a minha tonalidade do tijolo, tá? Ó, tá vendo que ele cobre ligeiramente aquelas manchas que a gente fez? Ó, as manchas não, as várias cores, né? E aqui, nesse, eu vou dar uma leve limpada. Esse eu não vou limpar tudo assim, ó, com batidinha só. Tá vendo? Só pra puxar a cor de baixo um pouco. E aí, eu já fiquei com a minha parede de tijolos bem definida, tá bom? Então, essa é a parte do tijolinho à vista. Fiz em toda a peça. Depois disso, eu vou fazer a janelinha. A janela, lembra que a gente tinha desenhado ela? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai recortá-la daqui, porque eu vou usar essa peça inteira. Eu venho, recorto os centros, pontinha do estilete muito bem afiada, ou se você tiver o bisturi, não sei, dá pra usar também. Vem aqui e recorta. Já tem a parte recortada, vou mostrar pra vocês. Depois que eu recortei, ela fica assim, tá vendo? Olha, vou tentar mostrar pra vocês o que eu sempre falo da caneta, tá vendo como ela fica marcada? Ela fica marcada, mesmo você passando a tinta por cima depois, não sai. Então, a gente vai ter isso daqui. Eu já recortei um outro filetezinho bem, que seria a metade disso aqui, pra fazer como se fosse a emenda da janela, né? Eu venho aqui com a minha colinha. A colinha também, gente, o pessoal sempre me pergunta sobre a cola. Eu uso a cola instantânea, mas é a de média densidade, tá? Não é aquela extra forte, não, tá bom? Porque a extra forte, ela derrete o isopor. Olha, venho, colo. Coladinho. Já vou montar. Aqui eu já tenho os palitinhos coloridos para fazer a folha da janela e fazer as laterais também. Eu vou usar a própria moldura para esquadrar essa minha janela, para ela não ficar torta. Daí eu venho aqui, coloco aqui. Para esse tamanho eu tô usando 5 palitos. 5 palitos. Esquadrei. Gente, pego aqui. E monto a janelinha. Montei a folha de uma janela. Vou montar a outra. Ui, grudou meu dedo. Olha. Eu vou colocar uma do ladinho da outra, porque eu quero considerar a mesma altura desse passador que eu coloquei. Aqui. De novo, esquadrei. Daí eu venho. E coloco aqui, ó. Considero ali. Considerei.
Pronto. Certinho, minha janela. Melhor esperar colar, tá, gente? Ok, esquadrei. Agora aqui eu vou usar os meus palitinhos para fazer a lateral. Como essa daqui ficou maior que o meu palito, eu vou ter que fazer uma emenda. E aí eu fiz a emenda no centro para poder dar mais certo, tá bom? Ó. Aí. Tá vendo? Espero colar. Outro lado. Vocês viram que deu ruim, né? Tentei colar aqui na hora, mas caiu tudo. Eu parei o vídeo e colei. Já trouxe pra vocês coladinho. Daí, agora a gente vai pegar a janelinha recortada, né? E a gente vai colar aqui atrás. Para essa segunda parte, agora da janela, eu vou precisar também de um pouquinho de cola quente. Ou algum outro tipo de cola, mas a cola instantânea ela não dá certo. Eu vou mostrar pra vocês, porque a gente vai colar a cortina. E a cortina de tecido, ela não cola com essa cola aqui, tá? Eu tô usando cola quente, mas se vocês tiverem algum outro tipo de cola que cole tecido, também dá pra usar. O vidro, como é que eu fiz esse vidro? Eu usei essa folhinha de acetato. Isso daqui veio numa caixa de presente, de brinquedo das crianças, uma coisa assim. Sabe caixa de boneca que tem aquela parte do plástico? Então, ele é um plástico assim mais resistente, então dá pra usar esse daqui. Não tiver esse daqui, dá pra usar isso daqui. Ó, tá vendo o fundo? O fundo dessas bandejinhas que vem com bolo, com pão. É só recortar no tamanho da janela que dá certo também, tá bom? E aí, janelinha colada, eu vou vir com a placa de acetato ou do negócio do bolo, né? Ó, eu vou medir e eu vou cortar. Também vou colar. Tudo pelo lado de dentro, tá, gente? Não abuse na cola pra ela não espalhar. Mas é importante colocar nos meios também pra ele não ficar soltando, tá bom? Olha, plaquinha de acetato. E finalizei. Depois eu vou vir com o tecido pra fazer a cortina. Eu escolhi essa rendinha. E aí, eu posiciono ela bem aqui. Tá vendo, ó? Bem posicionada. E aí, eu venho com a cola quente. E eu venho prendendo ela, ó. Prendendo do jeito que eu quero que ela fique. Ó, viu que ela deu uma escorregadinha? Acerto de novo. Prendo ela. O bom da cola quente é que ela seca na hora também. Se você usar, por exemplo, a cola de tecido ou alguma outra cola, você vai ter que esperar ela ficar secando. Então, demora mais tempo.
E aqui assim é rapidinho. Tá vendo? Prendi toda a cortininha. Olha do lado de cá como ficou. Aí, eu vou usar um fundo escuro. Essas bandejas mesmo que vem de mercado, elas têm esse fundo escuro. Como eu não tava com nenhuma bandeja escura aqui que eu usei pra fazer o outro, eu tô usando um pedaço de plástico mesmo. E aí eu vou posicionar, assim, 2, né? Que eu não tinha o suficiente. E aí, tá vendo que ele fica com esse efeito, ó? Ó, aí dá pra aparecer melhor. Vou colar ele aqui. Com a cola quente também vou usar. Se você conseguir colocar a emenda bem onde tem uma dessas travessas, fica melhor, tá vendo? E aí tá pronta a nossa janelinha. Depois, é só colar as folhas da janela na lateral. Claro que vocês vão finalizar, né, os tijolinhos. Eu fiz aqui só pra vocês verem como ficou. E aí, colocar na moldura. E a gente vai ter esse efeito aqui. Escolhe os vasinhos. Eu já deixo sempre um tanto de vasinho pronto, que daí eles já vão ficar bem enraizados na hora de montar. E aí, se vocês forem manter eles assim mesmo, é melhor colar, tá? Dá um pinguinho de cola quente, cola eles aqui, porque essas peças eu faço elas pra deixar na chuva, no tempo. E aí, dependendo da chuva, se for muito forte, ele ficar solto, os vasinhos ficarem soltos, eles caem. Então, eu colo também. Quando a peça vai ficar aqui comigo, eu deixo tudo coladinho, tá bom? Gente, então esse foi o passo a passo de hoje. No próximo vídeo, eu ensino a fazer essa calçada de pedras. Eu usei os próprios quadradinhos que eu tirei aqui da janela e eu fiz essa calçada de pedras. Mas aqui, basicamente, porque a minha moldura ela era fina, eu precisei trazer um pouquinho pra frente pra caber os vasinhos. Mas se vocês tiverem uma mais espessa, não tem necessidade disso. No caso, eu coloquei 3 placas de isopor pra ficar bem resistente, não ceder com o peso dos vasinhos. E aí deu certo, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo, espero que vocês consigam fazer, tá bom? Comentem aí se faltou alguma informação, pode perguntar que eu respondo todo mundo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima!